Hora de falar sobre o Cruzeiro. 3 vitórias seguidas no Campeonato Nacional, muito mais tranquilidade do que em outros dias e na busca por 4 reforços para a janela da metade do ano. Arthur Jorge, que é um goleiro, um zagueiro, um volante e um ponta. Queria debater sobre quais os alvos cruzeirenses. Tá muito claro que no gol a prioridade é fechar com John, ex-jogador do Santos, do Botafogo e hoje no Nottingham Forest. O atleta está praticamente recuperado de lesão e vai custar cerca de 8 milhões de euros. Essa é a pedida do Nottingham Forest. Em relação à zaga, a busca também é por um atleta de Premier League. Igor Júlio, que pertence ao Brighton. O Igor Júlio é torcedor do Cruzeiro, já declarou isso e tem tentado fazer esforços para que o negócio aconteça. Quero registrar que o Igor Júlio é reserva no Brighton, havia sido comprado da Fiorentina por 16 milhões de euros. Nesse momento o Cruzeiro tenta um empréstimo com opção de compra. Em relação a Gregory, o volante pedido pelo Arthur Jorge já trabalhou com o treinador do Cruzeiro no Botafogo e também no Al Rayyan, onde ele está. A negociação com o Al Rayyan é cara. O time qatari pede pelo menos 7 milhões de dólares para liberá-lo e os custos com o Gregory ultrapassam 1,5 milhão por mês. A definição por um atacante é que parece ainda mais obscura. Tem muita gente falando sobre Luiz Henrique, atleta do Zenit e da seleção brasileira, operação de 40 milhões de euros ou 240 milhões de reais. Difícil imaginar que o Cruzeiro avance nesse negócio, a menos que o Zenit tope a inclusão de atletas do Cruzeiro para baratear o custo do jogador. Você, torcedor do Cruzeiro, o que pensa sobre esses reforços? Para que patamar o Cruzeiro iria se tivesse essas 4 aquisições? Nesta segunda-feira, ótima semana para todo mundo e a gente começa com os jogos desse domingo no Brasileirão. A rodada 13 foi encerrada com 6 partidas. O Grêmio derrotou o Coritiba por 1-0 em Porto Alegre. O Corinthians derrotou o Vasco em São Paulo, também 1-0. O Atlético Paranaense fez 3-1 para cima do Vitória em Curitiba. O Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista. O Fluminense venceu a Chapecoense por 2-1 no Maracanã. E o Flamengo goleou o Atlético Mineiro na Arena do bairro Califórnia 4-0. O Flamengo de Leonardo Jardim. O Palmeiras lidera com 32 pontos. Flamengo é o segundo, 26. Fluminense o terceiro, 26. São Paulo o quarto, 23. O Atlético Paranaense fecha o G5 com 22 pontos. O Cruzeiro, ele estava antes de começar a rodada na 16ª colocação e termina em 12º, com 16 pontos, com a mesma pontuação do Grêmio, 11º, mesma pontuação do Vasco, que é o 10º. O Cruzeiro tem 2 pontos de vantagem em relação ao primeiro da zona de rebaixamento, que é o Santos, com 14 pontos. Depois, Mirassol tem apenas 9, é o 18º. Remo é o vice-lanterna com 8, Chapecoense na lanterna com 8 pontos ganhos. O Cruzeiro, que em termos de Campeonato Brasileiro, joga no sábado diante da equipe do Atlético Mineiro, esse jogo no Mineirão às 9 horas da noite. O Mineirão vai estar completamente lotado no sábado pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes da parada para a Copa do Mundo, em termos de Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem o Atlético Mineiro, o Bahia, o Palmeiras, a Chapecoense e o Fluminense. 5 jogos até a parada para a Copa do Mundo. Só que o assunto agora é Copa Libertadores. Nesta terça, o Boca Juniors vem muito embalado. São 14 jogos sem perder. E o Cruzeiro querendo aí vencer a segunda neste grupo D da Copa Libertadores, até para se recuperar da derrota em casa para a Universidade Católica do Chile pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Hoje à tarde o time treina, fecha a preparação e o técnico Arthur Jorge terá os retornos de Lucas Silva, Fabrício Bruno e Matheus Pereira, que cumpriram suspensão, Fagner e Neisser Villarreal, eles que estão recuperados aí, devem treinar normalmente à tarde e serem relacionados para este compromisso importante da Copa Libertadores da América. Últimos ingressos à disposição. Cruzeiro chegando aí em 58 mil ingressos vendidos. O Mineirão vai estar completamente lotado na noite desta terça-feira. Mineirão entupido na terça-feira
e o Cruzeiro precisando aí da reabilitação, já que acabou vacilando naquele compromisso diante da equipe da Universidade Católica, em pleno Gigante da Pampulha, e o Cruzeiro perdeu por 2-1 naquela ocasião. Duelo com o Boca, que vem aí com uma sequência importante de jogos sem perder, e o Cruzeiro já pensando depois de vencer o Remo nesta partida de terça-feira, quando o técnico Arthur Jorge vai poder contar com reforços importantes. À tarde fecha a preparação, é o último treinamento, depois já é a concentração. Ontem, depois do jogo, a vitória contra o Remo, jogadores já fizeram um trabalho de recuperação. Hoje, quem atuou a maior parte também fez trabalho de recuperação. O restante foi a campo, e aí incluindo jogadores que estavam suspensos, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva, que voltam a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge para este compromisso. E além disso, o Arthur Jorge muito provavelmente vai poder contar mais uma vez, ou vai poder contar novamente, com Fagner e Neisser Villarreal. Os dois estão recuperados aí do problema que eles tiveram que ficar fora contra o Goiás e contra o Remo. O treinamento dessa segunda-feira é que vai definir pelo aproveitamento de ambos, mas a expectativa é de que eles vão ficar à disposição normalmente. O Fagner podendo retomar aí uma condição de titular e o Neisser ser uma opção para o banco, já que o Cruzeiro, quando o Caio Jorge precisa ser substituído, o Cruzeiro tem encontrado ali uma certa dificuldade. Então, em relação à última partida, o Arthur Jorge devendo ter Fabrício Bruno, Lucas Silva, Matheus Pereira, Fagner e Neisser, 5 jogadores aí à disposição para este duelo diante da equipe do Boca. Vamos ver quanto a mudanças na equipe, ele que pode escalar o Cruzeiro, que para todo mundo é o ideal. Vai ficar a dúvida ali no gol. Foi mais uma resposta na entrevista coletiva que não dá para a gente concluir, nem que o Matheus Cunha continua, nem que o Otávio volta. Então temos que aguardar e esperar. A arbitragem definida para terça-feira, hein? Vem do Uruguai. É o Esteban Ostojic. Ele apitou, inclusive, a final da Copa Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing, e ele será o dono do apito. É um árbitro aí que tem um certo cartaz na Conmebol, e ele apita, então, o jogo de terça-feira às 9h30 da noite. Portanto, Cruzeiro fechando a preparação nesta tarde de segunda-feira na Toca da Raposa 2, e aí podendo, em caso de vitória, embolar de vez o grupo D da Conmebol Libertadores. Para a gente fechar, o Cruzeiro feminino jogou hoje e tropeçou, hein? O Cruzeiro estava vencendo o Red Bull Bragantino, acabou levando um gol no final da partida, mas uma bobeada e o Red Bull Bragantino empatou. O Cruzeiro tropeça mais uma vez, tinha perdido em casa para a equipe do Internacional, e agora o time do técnico Jonas Urias aí enfrentando um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!